Olá, estamos começando mais uma edição do programa Abrindo o Jogo e entrando na quinta exibição com mais um convidado especial. O convidado de hoje, sem dúvidas, é uma personalidade do nosso município, do município de Alta Floresta. E a ficha dele é extensa. Um dos médicos do nosso município, aliás, pioneiro na área da medicina, em sua área especializada aqui no nosso município. Biólogo, advogado, segundo tenente da reserva do Exército, servidor público municipal, ex-presidente da Câmara Municipal, vereador líder do prefeito, recém-nomeado no parlamento do nosso município. Eu recebo hoje vereador Charles Miranda Medeiros. Vereador, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer, uma honra também estar aqui com você. Ok. Nós estávamos explicando para o Dr. Charles Miranda Medeiros como funciona a nossa situação, até porque os nossos amigos telespectadores, Dr. Charles, estão bastante familiarizados com o nosso programa. Eu só gostaria de fazer uma introdução aqui, uma apresentação, antes da gente começar de fato o programa Abrindo o Jogo. Se apresente para o pessoal de casa, aquelas pessoas que de repente não conhecem bem o Dr. Charles Miranda, que é praticamente impossível. Aliás, médico do trabalho, quase todo mundo desse município já passou pelas suas mãos, Dr. Charles. Mas quando, enfim, Dr. Charles chegou aqui, casado, sua família, enfim, se apresente para o pessoal de casa. Bem, então aí, caros telespectadores, como muitos já me conhecem, sou o Dr. Charles e eu cheguei aqui em Alta Floresta em 1997. Cheguei aqui com a minha ex-esposa, a doutora Adriana, pediatra, e eu cheguei com a missão de fazer clínica geral, medicina do trabalho e sanitarista, que também é uma das minhas especialidades. Quando houve então a eleição em 96, o prefeito eleito foi o Vicente da Riva. E nessa época eu estava no Rio de Janeiro, fazendo uma residência médica na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, que é a ENSP, que é a última escola no Brasil para você trabalhar em termos de saúde pública, onde tem os maiores cientistas hoje no Brasil, em termos de trabalhar a saúde pública, doenças de comunidade, doenças infecto-contagiosas, enfim, programas de saúde. Eu sempre tive esse perfil de querer trabalhar com população, com muitas pessoas, fazer programas de defesa, de prevenção de doenças em todos os sentidos. Sejam doenças ocupacionais, relacionadas com o trabalho, ou doenças endêmicas, como na nossa região, a malária, a leishmaniose, a tuberculose, a hanseníase, que não é só uma doença específica de Mato Grosso, mas o Brasil inteiro hoje sofre com doenças infecto-contagiosas. Contabilizando aí, quantos anos de Alta Floresta? Olha, nesse ano, estou fazendo 16 anos de trabalho, de crescimento em Alta Floresta, trabalhando como servidor público e também como empresário no ramo da medicina do trabalho. Ok, obrigado pela sua apresentação, Dr. Charles Miranda Medeiros, vereador também da cidade de Alta Floresta. Bem, são 4 temas distribuídos em 4 envelopes, com 2 a mais, que contam com a participação de amigos internautas e telespectadores da TV Nativa. Os 4 serão definidos por sorteio, como nós fizemos nas edições anteriores. Dr. Charles Miranda já entendeu como que funciona, Sim. Tem a chave do jogo e abre a partir deste momento para a gente, por gentileza. Aí são 4 envelopes, o senhor pode tirar na ordem, são 6, melhor dizendo, pode tirar na ordem que o senhor preferir, por gentileza. Então vamos... Pode abrir pra gente. Posso abrir? Então vamos aqui, né, o envelope. Internauta. Já começamos com uma pergunta dos amigos internautas, que aliás acabaram de formular na rede a pergunta para o senhor, doutor. E eu vou começar pela pergunta do Marcos Pereira, ele que comentou na nossa página do Facebook e fez a seguinte pergunta ao saber que o senhor seria o convidado. Sendo médico e vereador, sendo sincero, que nota ele daria para o hospital regional e os postos de saúde do nosso município? Qual a nota, na sua opinião, Dr. Charles? Olha, eu posso comentar ou já dar a nota direto? Pode, fique à vontade. Posso comentar. Então é o seguinte, a rede pública de Alta Floresta ela é baseada em 2 tipos de assistencialismo. Você tem a medicina preventiva, que é onde nós temos os postos de saúde, né, as unidades de atenção básica de saúde, que são compostas aí por ambulatórios médicos, como é o posto de saúde de Santa Bárbara, e também temos os PSF, que são os programas de saúde de família, que especificamente tem que trabalhar uma determinada área geográfica. Então,
São dois fatores que nós temos que relevar. O hospital público, que é um trabalho feito para dar a você um assistencialismo em urgência e emergência. Então, nós temos a medicina curativa, que é aquela medicina hospitalar, onde vai receber um acidentado, um esfaqueado, um politraumatizado, uma mulher em trabalho de parto, uma criança atropelada ou um adulto atropelado, e você tem então os postos de saúde que têm a incumbência de dar prevenção. A prevenção é feita para você não cair dentro da rede curativa. Então você tem que ter uma estrutura boa. Que nesse caso, o curativo que o senhor fala, me perdoe pela interrupção, hospital regional. O hospital regional, o ex-hospital municipal, que agora é de incumbência da administração de uma OS, o Instituto Pernambucano de Assistência Social, uma organização social, onde o Estado, então, terceirizou os serviços desse hospital para essa OS. O que acontece? A estrutura pública da saúde de Alta Floresta hoje não está preparada para atender a demanda espontânea, que são aqueles que buscam hoje o serviço de prevenção no município. Por quê? Porque você tem um horário de atendimento na rede pública de prevenção, que são os postos de saúde PSF, de 7 da manhã às 5 da tarde. Então, o que acontece com a nossa população quando sai do trabalho? Aquele horário de 5 da tarde até 7 da manhã do outro dia. Aquele trabalhador que durante o dia passou mal e não teve como sair do trabalho para ir no posto de saúde. Ou que precisa de um exame de continuidade de uma diabetes, de uma hipertensão, ou pega ali um medicamento para um outro problema qualquer, ansiolítico, um problema de depressão, ansiedade, seja qual for, até a sua própria vacinação, ou um pedido de um exame laboratorial. Ele não tem aonde ir. Então, a nossa rede hoje de atendimento preventivo, os postos de saúde, ela é falha nesse sentido, porque ela interrompe o atendimento às 5 horas da tarde e a população fica à mercê de ir, então, no hospital regional para o atendimento ambulatorial. Interrompe, na verdade, exatamente na hora em que a pessoa precisa. Que o trabalhador precisa. Então, o que acontece? O hospital regional ele não tem uma estrutura e nem ele é modelado para isso, para fazer atendimento ambulatorial, porque a estrutura dele é de emergência, é para atender casos graves, casos de urgência e emergência, e não um caso de uma garganta inflamada, uma sinusite, uma dor de cabeça, uma pressão alta, um atendimento básico. Então, está falha. Falha por quê? Porque nós temos um momento onde a nossa saúde pública não está prestando saúde, então, a você usuário da saúde pública, a você cidadão altaflorestense. E a nota, doutor? Então, a minha nota hoje para a estrutura, tanto do hospital, da regional e tanto para a rede pública de atendimento básico, é nota 5. Para as duas? Para as duas. Precisamos ainda melhorar a qualidade do atendimento. Não podemos dizer mal dos funcionários do hospital, porque tem médicos excelentes que trabalham num ritmo acelerado de trabalho, enfermeiras capacitadas, temos aí fisioterapeutas, biólogos, atendentes de atendimento de pronto-socorro, que fazem o possível para dar o máximo de si. Mas o que nós precisamos? De mais leitos no hospital. Precisamos de mais médicos nos plantões à noite, porque fica superlotando o hospital para atendimento, às vezes com 2 médicos para atender uma demanda muito grande, pessoas que chegam às vezes 7 horas da noite e vão ser atendidos meia-noite. Enfim, falta investimentos e também uma melhor organização na parte de funcionamento. Do funcionamento, não só da rede hospitalar, mas também da rede básica de saúde. Onde que está o problema, então, do PSF? É que nós temos a área rural, praticamente, que está sem assistência. Se você hoje rodar a área rural, onde que está o atendimento médico da área rural? Muitas das vezes o médico, ele vai atender uma comunidade e ele só volta 3, 4, 5 ou até uma semana depois para ver de novo aquele paciente. Então o médico vai lá, atende o paciente, solicita exame, o paciente vem da cidade para fazer o exame. Quando ele volta para apresentar esse exame ao médico solicitante, já passaram-se 15 dias. Então a clínica dele, os sinais e sintomas que ele estava sentindo, aquilo tudo já mudou. Às vezes aquele exame nem vai mais servir de referência
para o médico poder clinicar. Então, não é falando mal do corpo humano, não é falando de uma deficiência técnica de quem está trabalhando, mas sim de uma estrutura maior, uma estrutura melhor, para que possa dar ao município de Alta Floresta e a vizinhança, e municípios satélites. Porque quando a gente fala de hospital regional, a gente está falando da demanda que vem de Monte Verde, Apiacás, Bandeirante, Paranaíta, de toda a região, Carlinda, às vezes até de Canaã, que vem buscar também serviço de atendimento no hospital regional. Então o regional está com deficiência e uma nota 5, não porque ele seja desmerecedor em termos técnicos, mas sim de uma estrutura que ainda precisamos ter, principalmente leito de UTI. Porque se você hoje for aqui um politraumatizado, tiver um acidente grave, você não tem uma UTI preparada para dar uma assistência naqueles primeiros momentos, que são os momentos mais importantes, que é aqueles primeiros minutos do trauma. Então, você não tendo uma UTI, você tem que entrar na central de regularização para você conseguir uma vaga em qualquer outro município. Mas só que Alta Floresta, como qualquer outro município, não tem a prioridade total, porque tem uma fila de espera. Então, se nós tivéssemos aqui alguns leitos de UTI, e eu acredito que em breve nós teremos, esses leitos vão fazer com que a população de Alta Floresta e vizinha, na hora que for necessário um atendimento de emergência, você tem uma estrutura para te dar um suporte. Mas é bom o senhor, telespectador, saber de uma coisa. Não quer dizer que se Alta Floresta tiver leito de UTI, que o senhor está garantido, porque o senhor é um cidadão mato-grossense. Se tiver uma vaga na UTI, mas tiver referenciado já, um cidadão que foi atropelado ou estiver morrendo lá em Canaã, e ele entrou na frente, a vaga é dele. Do mesmo jeito que nós mandamos nossos pacientes para Cuiabá, para Sorriso, para Sinop, eles também poderão mandar para aqui. Então, isso quer dizer, teremos as vagas de UTI, isso dará uma maior segurança, mas não quer dizer que o cidadão de Alta Floresta vai ter prioridade acima de qualquer outro cidadão, porque o SUS é universal e o direito é igual para todos. Ok, obrigado pela resposta, Dr. Charles Miranda Medeiros. Fala com propriedade, até por isso que a gente deixou se estender um pouco mais, para que a população possa entender dessa área da saúde e o seu funcionamento. Começamos com a participação do Marcos Pereira e eu quero dizer a você de casa que você também pode participar com críticas, sugestões e demais participações, bastando enviar-nos um e-mail na página, ou melhor, no seguinte endereço que aparece embaixo do seu vídeo: abrindojogo-tvnativa@hotmail.com. Começamos com a participação do Marcos Pereira. Aliás, Marcos, muito obrigado pela sua participação. Então, doutor, é hora de pegar outro envelope para a gente. Hoje nós entrevistamos o médico do trabalho, médico do trabalho do nosso município, também vereador, além de outras funções, outras profissões aí que conseguiu acumular ao longo da vida na sua formação. Pessoal é o tema de agora e nós temos algumas perguntas preparadas aí, Dr. Charles, pela produção do nosso programa. E vamos começar com algumas delas aqui. Nós iniciamos o programa lhe apresentando, inclusive, várias de suas profissões, e algumas delas o senhor é, inclusive, pioneiro aqui da nossa cidade. O senhor é um homem bem-sucedido, empresário, médico especialista, biólogo, segundo-tenente da reserva, advogado, com vários diplomas na mão. O que o fez entrar na política, sendo que o salário é bem inferior? Isso aí é uma pergunta muito interessante. A minha primeira formação acadêmica foi biólogo, trabalhei dando aula de biologia e química há muitos anos. E meus primeiros alunos que eu tive eram marinheiros da ilha do Mocanguê, uma ilha que existe entre Niterói e Rio de Janeiro. Então a ponte Rio-Niterói, ela tem 22 quilômetros de extensão, 18 dentro d'água e 6 fora d'água. E ali tem uma ilha de Mocanguê. E muitas pessoas vêm do interior desse país, do Maranhão, do Sergipe, Aracaju, vêm do Pará e vai para o Rio de Janeiro para tentar a vida na Marinha, porque hoje você ser um militar ainda é uma boa opção, e sempre foi. Você imagina isso há 30 anos atrás. E esse pessoal, eles chegavam cansados, esgotados, trabalhavam o dia inteiro para poder fazer o supletivo do primeiro grau, o supletivo do segundo grau. E até antigamente tinha um tal de artigo 99, que era que tentava resgatar a pessoa, dar aquele estímulo, aquele conhecimento básico, para ele tentar ter uma melhoria na vida e participar de um concurso público. E aquilo ali começou a me motivar. Depois eu fui fazer faculdade de farmácia, onde eu estudei 5 anos,
e fui trabalhar como farmacêutico, tanto na rede pública como na rede privada. E eu ficava comovido com aquilo ali, com a diferença, com a indiferença, às vezes, até do próprio sistema público, que muitas das vezes eu tive que presenciar coisas totalmente deprimentes, como a indústria do roubo de vidro de medicamentos dos hospitais públicos, aonde chegavam caminhões e caminhões de medicamentos, que durante a madrugada os vidros de medicamento eram jogados no vaso sanitário, para que a máfia da venda do produto de vidro pegasse aqueles vidros e vendesse para a indústria de vidro. Enquanto a população ia lá, uma pessoa pobre, carente, pegar um vidro de antibiótico, de vermífugo, de anti-inflamatório, seja o que for, e os vidros estavam vazios para poderem serem vendidos na indústria e na máfia. Foi aí que eu pedi demissão e saí, porque eu não podia compactuar com uma coisa daquela. E isso tem influência na sua vontade de seguir uma carreira política? Tem influência, porque eu falei, não, alguém tem que fazer alguma coisa para mudar, para moralizar um pouco o serviço público. E assim foram acontecendo a minha própria vida militar, vendo a hierarquia dentro do Exército, como que a gente poderia fazer de uma maneira melhor, e aí veio o estudo do direito. Quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu comecei a estudar Direito para eu ter um conhecimento importante em Direito Previdenciário, porque eu sempre tive interesse em dar o direito do cidadão, da sua aposentadoria, do seu benefício, do seu tempo de afastamento para curar uma doença, da sua incapacidade. E o direito do trabalho para ajudar o trabalhador a trabalhar na formalidade, ter seus direitos resgatados dentro da sua área de atividade. E aí veio a medicina, juntou tudo. A medicina, eu me encantei com várias especialidades, eu fiz 2 anos de gastroenterologia, eu trabalhei 10 anos como pediatra, não como especialista, mas na rede pública do Rio de Janeiro e até em Alta Floresta. Eu fui 8 meses pediatra do Hospital Albert Sabin, porque não tinha pediatra aqui em 98 e 99, porque a pediatra que tinha saiu e o hospital ficou sem pediatria. E eu ajudava, porque a minha ex-mulher também era pediatra e a gente trabalhava junto. Então muita coisa foi acontecendo e eu comecei a ver que eu estava muito limitado. Eu, como médico, eu queria ver a coisa melhorar mais. Eu solicitava um exame e não tinha. Eu encaminhava um paciente para internação, não tinha um medicamento. Eu pedia para aquele paciente, dava um atestado para ele ir no INSS, ele não ganhava o benefício do INSS. Então eu falei, eu tenho que agir de outra maneira. E até que eu fui conseguir ser perito do INSS federal nesse município por 6 anos, que foi de 2000 até 2006. E aí eu comecei a ver como que era a política do Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho. Eu falei, não, então vamos então entrar na política, porque eu cansei de pedir voto para prefeito e eleger prefeito e me decepcionei. Eu cansei de pedir voto para deputado estadual, ele ganhou e eu me decepcionei. Então eu falei, agora eu vou estar junto, representando a sociedade também lá dentro do Poder Legislativo. Quem sabe um dia dentro do Poder Executivo, Deus é que vai definir isso. E eu comecei a trabalhar. Então eu faço hoje uma política, não uma política porque eu estou procurando emprego dentro da Casa Legislativa, que graças a Deus eu vivo da minha profissão, eu vivo dos meus negócios. Mas para eu poder usar a ferramenta política, a lei, o direito administrativo público, somado ao direito do trabalho, ao direito da previdência, para ajudar a população que precisa. E é isso que eu faço. Eu sofro, eu sou humilhado, eu fui perseguido, me injuriaram, me difamaram na rádio, no jornal, em todos os lugares. Eu fui, mas eu quis pagar esse preço. Porque muitos que falavam mal, mas muitos também batiam palma para mim e sabe da minha honestidade e do meu trabalho. Me fala uma coisa, é bem carregado, inclusive, o senhor falou muito do seu currículo aí, mas o senhor tem um currículo extenso, aliás, não é ao longo da sua vida profissional. Aqui no nosso município, um currículo de atuação profissional também na nossa cidade. Como fazer? Só aqui, por exemplo, servidor público, médico do trabalho, empresário, enfim, e vereador, agora líder do prefeito municipal na Câmara. Como fazer para conciliar tudo isso, vereador? Começou assim, eu comecei a entrar aqui como sanitarista e atendimento em posto de saúde. Se tiver algum posto de saúde, algum bairro desse município que alguém falar que não passou pelo Dr. Charles, vai ser muito difícil. Porque quando lá na Vila Nova, que ela não tinha nem ponte para atravessar lá, eu vendi meu carro, comprei uma D20, botei corrente na D20 para ir poder atender lá. E tem o seu Geraldo lá da Vila Nova, aquele senhor lá, acho que a gente chama ele de Maracujá, um grande amigo meu, um homem que eu respeito muito, seu Maracujá, que ele me ajudava a botar as pessoas na caçamba da minha caminhonete para trazer para o hospital, porque a ambulância não chegava lá. Não chegava lá. Quando abriu o assentamento Já Caminho,
Em 97, lá na pista do Cabeça, depois da pista do Cabeça, eu pegava uma barraca do Exército, 2 caixas de tomate, sentava dentro de uma barraca e atendia o pessoal lá dentro. Vai lá no São Mateus, pergunta. Então, quando fala de Dr. Charles lá, não é Dr. Charles que vai lá pedir voto ou vai lá para comer maçã ou pera ou chupar laranja, não. É Dr. Charles que levava caixa de medicamento e atendia as pessoas lá. Eu descobri um alto índice de ranceníase e tuberculose e eu pedi ao prefeito, não adianta só o senhor dar o remédio, não. O senhor tem que dar a passagem do ônibus para eles virem pegar o remédio aqui. E o senhor tem que dar uma cesta básica, porque ninguém melhora uma doença só tomando remédio. Tem que ter uma defesa natural, tem que se alimentar também. E a coisa começou a acontecer. Então eu fui entrando, e aí eu vi que 80% do mercado de trabalho em Alta Floresta era informal. Ninguém tinha carteira de trabalho. Me perdoe, mas o nosso tempo é meio curto, vereador. O senhor ainda não respondeu minha pergunta. Como fazer para conciliar tudo isso? Como o senhor consegue, enfim, cumprir todos os seus compromissos? É acordar muito cedo, 5 horas da manhã e dormir meia-noite. Trabalhar o dia inteiro. Tem dia que não dá para almoçar. Jantar eu não janto. Mas eu faço tudo com muito amor, com tanta vontade que dá certo. Às vezes eu mesmo me questiono. Hoje eu estava conversando com o doutor Carlos aí, que veio de São Paulo, está aqui visitando o município. Eu falo, eu não sei como eu consegui isso tudo em 16 anos. Eu consegui abrir uma empresa, ter 10 funcionários, eu consegui divulgar a medicina do trabalho, conscientizar os patrões a respeitar o direito dos trabalhadores, a implantar as medidas de segurança e de saúde nas empresas. Eu consegui ser sanitarista há 4 anos no governo do Vicente e eu consigo hoje fazer uma política interessante. O senhor estava me perguntando como é que é essa questão da política. A questão da política é tão interessante, eu gostei tanto, que durante 4 anos eu tive 2 anos de vereador e 2 anos de gestor de uma instituição pública, que é a Casa Legislativa. O que um vereador pode fazer durante o seu mandato? Quais são as 4 oportunidades que um vereador tem? Primeiro, ser vereador. Segundo, ser presidente da Câmara. Terceiro, ser líder de um prefeito no município, que é um cargo de honra, de extrema importância, porque você vai fazer esse elo entre o legislativo e o executivo, tentando trazer agregação de valor político e desenvolvimento social, político e econômico para o município. E a 4ª, que eu ainda não fiz, mas já fui convidado, ser presidente da UCEMAT, União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. Mas já fui chamado, Oliveira, para ser o representante do norte do estado, representar todos os médicos desse grupo aqui do Nortão, representar todos os vereadores do grupo do Nortão dentro da UCEMAT, que hoje a UCEMAT tem status de gabinete de secretário, onde você senta junto com o presidente da Assembleia e demais deputados estaduais para discutir o que os municípios precisam e como a política estadual pode interferir na estrutura do município para trazer desenvolvimento para a região. Então, são coisas que você vai fazendo, você vai desenvolvendo, mas é tão natural, é tão bom fazer isso, que você não importa qual seja a hora. Qual seja a hora e qual seja o dia e o local, porque você faz com amor. E eu devo isso à Alta Floresta, porque a Alta Floresta me recebeu muito bem, me recebeu aqui em 96, eu e a minha ex-mulher, e a gente começou a trabalhar, cheguei aqui com uma situação financeira como todo médico, equilibrada, mas não sobrando. E hoje eu tenho uma vida confortável, uma vida boa, estou abrindo mercado para vários outros médicos e eu trabalho na política de coração. Enquanto a população aceitar, eu vou estar trabalhando. Tá certo. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor que diz o seguinte, aliás, preparada pela nossa produção. O senhor falou que pagou o preço depois que entrou na política e a pergunta questiona o seguinte, o senhor perdeu muitos amigos depois que entrou na política? Mas não responde agora. O vereador responde, e médico também, depois do intervalo comercial. É um instante só.